Bom, está transmitindo ao vivo, preciso de algum retorno para saber se o som está funcionando. Está funcionando? Não? Ainda não. Pô, cara, Dá um refreshzinho aqui. Que loucura isso, hein, cara? nunca vi isso. Setup que a gente faz toda semana. E por aqui tá bem, tá funcionando certo. Tá, não é um problema de microfone, é um problema de comunicação do StreamYard com o LinkedIn. Será que tem que editar? Deixa eu ver. Agora foi. Foi? Tá funcionando? O novo foi. Fala aí, João, alguma coisa pra gente ver. Fala, pessoal. Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Não, tudo certo? Mas aí entrou na mesma live, Diogo? Não, vai ser um outro link. Eu vou mandar o link lá no grupo e no... Tá, beleza. Bota nos comentários do LinkedIn, Kim, o link novo. Manda o link por aqui, Diogo. Pronto. Caraca, né? Ó, quando a gente puder falar, avisa, tá? Quando a gente puder começar. Tem alguém ouvindo a gente? Tá todo mundo ouvindo agora. Eu vou começar. Então vamos nessa, então. Vamos ver. O pessoal tá começando a entrar aqui. Tá, beleza. Pessoal, vou começar me desculpando, né? A gente não foi um problema de microfone de ninguém, não foi um problema do nosso ferramental aqui, né? Do nosso setup. Foi um problema da comunicação que a gente, né? Da ferramenta que a gente contratou para fazer essa transmissão com o próprio LinkedIn. Então, mas agora vamos começar com o pé direito. Então é isso. Seja bem-vindo ao nosso Luz Talks de hoje. Luz Talks é um encontro em formato multimídia criado para te ajudar a escalar o seu negócio, né? Focado em empresas e serviços consultivos. Então, nós aqui damos dicas de como você vai mudar a sua mentalidade, né? Sair da cadeira do consultor, do executor, sentar um pouco mais na cadeira do empresário, o empresário que olha para o próprio negócio de forma estratégica, que está pensando em novos caminhos de venda, em novos relacionamentos estratégicos, em priorização de serviços, né? Automatização de processos, em ganhar o máximo de eficiência possível. E nós também recebemos convidados, né? Convidados especiais, convidados que estão passando por essa jornada, né, de ganho de escala. E hoje o nosso convidado é super especial, né, como o João Almeida. João é um consultor, né, que começou nessa trajetória de consultoria há pouco tempo, né, um pouco mais de um ano, mas ele é um consultor que está fazendo um trabalho para a Luz nesse momento, um trabalho de muita importância, está ajudando a gente a estruturar vários processos de gestão estratégica e ainda está ajudando em alguns serviços que a própria Luz presta, né, como um consultor contratado ali para ajudar a gente a construir um modelo escalável, um modelo de eficiência dentro desse projeto que a gente tem também. João, seja muito bem-vindo, né? Queria pedir para você começar se apresentando aqui para a galera. E é isso, a audiência é sua. Vamos que vamos. João, você está sem microfone. Deixa eu ativar aqui. Fala, pessoal. Agora o problema foi eu. Bom dia.
Obrigado, Felipe, pelo convite. Como o Felipe falou, já estou há alguns meses trabalhando aqui junto com o time da Luz. Estava esperando esse momento de ser convidado aqui para participar do Talks. Chegou finalmente meu dia. Eu me apresentando, eu tenho 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses aqui de vivência como empreendedor, consultor. Antes disso, eu tive uma passagem por 8 anos de consultoria, trabalhei em empresas de comunicação e algumas startups também de tecnologia, de games, turismo. E depois de rodar bastante, né, conhecer vários setores e conhecer dinâmicas bem diferentes de empresas, eu decidi empreender, né, e tocar o meu negócio e ir atrás também um pouco da minha liberdade, né? Tanto geográfica como financeira também. Então, eu estou nessa jornada aqui, assim como grande parte de vocês. E acabei conhecendo a Luz, né, como cliente. Me ajudou bastante no começo para começar a produtizar melhor as minhas entregas. E acabou que depois de alguns movimentos de pessoas que me aproximaram do Filipe, finalmente a gente se conheceu e agora estou aqui trabalhando. Uma parte, né, do meu tempo está sendo dedicado aqui para a Luz, de alguns projetos que a Luz toca, enfim, tá nessa parte de acompanhamento, de gestão. Então, foi assim que eu me conectei com a Luz e esse é o meu momento, né, atual como empresário, né, de serviços consultivos e que, na real, o Filipe me botou isso na cabeça, né? Você não é um consultor, você é um empresário, serviço consultivo. Isso mudou muito, né, o meu dia a dia, a forma como eu me comunicava, como eu vendia e tudo mais. Então, acho que como grande parte de vocês também, acho que ouve o Filipe falando desse tipo de coisa, comigo também não foi diferente. Então, é um prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite. Aqui é uma via de mão dupla, João. Eu te contratei para você ajudar a Luz, mas eu também tento te ajudar na medida possível. Afinal, você é um empresário de serviços consultivos, então está dentro aqui do nosso propósito, né, de te ajudar no ganho de escala, né, com certeza. E explica aí para o pessoal o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Por que a gente tem esse encontro hoje sensacional aqui do Luz Talks? O Felipe vem falando comigo, a gente vem trocando muito sobre essa questão de tendências, o que está, de fato, mais quente assim, no momento em termos de consultoria, pensando também, não só olhando, né, para esse horizonte assim, de curto prazo, mas assim, o que a gente tem visto de grandes mudanças ou viradas de chave que alguns anos atrás a gente não discutia em consultoria, né? E aí a gente veio levantando algumas coisas, alguns itens, e a gente falou, cara, isso faz muito sentido a gente dividir com a galera, bater um papo aberto, né, assim, descontraído, como já é o Talks, para a gente, né, botar em pauta alguma dessas tendências e que podem também ajudar bastante também a galera que também está aqui ouvindo a refletir também do que está rolando para agora, do que está por vir. Então, acho que essa é a ideia desse bate-papo de hoje. Excelente, João. E eu estou vendo aqui já um pessoal conhecido, o Anuar, né, o Renato Couto, sempre presente, Reinaldo Almeida. E, pessoal, se vocês quiserem ir contribuindo, vão postando aqui, né, opiniões. Eu acho que tendências não tem certo nem errado. A gente colocou aqui, a gente fez uma lista com 5 tendências que a gente observa no mercado de serviços consultivos. Mas todo mundo que quiser contribuir ou quiser deixar, né, perguntas para mim, para o João, fica bastante à vontade, né? Como ele falou, o objetivo aqui é ser um encontro mais descontraído, né? Uma roda de amigos, empresários de serviços consultivos. Mas sem mais delongas, João, vamos para a lista das 5 tendências que a gente separou para hoje e cada uma delas a gente vai tentar trazer as nossas contribuições. Então, tendência número 1, digitalização e inteligência artificial acessíveis. Você quer começar? Eu acho que não dava para começar com nenhuma outra que não fosse essa, né? Assim, não tem nada mais repetitivo do que falar de IA, né, atualmente. E aí, assim, a gente até dando uma olhada, né, do que está rolando, enfim, a gente vive isso no dia a dia, mas também até acompanhando o que está rolando nas grandes discussões. A gente acabou de ter o Web Summit em Portugal, e também dos insights que a gente coletou, né, do Web Summit, a galera fala que de 11 a cada 10 palavras que eram ditas eram IA. Então, assim, basicamente esse é o assunto do momento, e não à toa, né? Assim, acho que cada vez mais a gente está vendo a inteligência artificial contribuindo e muito, ela mais, né, mais inteligente, né, a mais precisa, e conseguindo, de fato,
adiantar, né, e simplificar um pouco alguns trabalhos muito manuais. Então, seja com automações, seja tirando, né, uma parte também que dá um grande trabalho na consultoria, que é, por exemplo, redigir textos, escrever relatórios. Você, com bons insights ali, com ferramentas de IA, você consegue ir moldando a forma de escrever e você tira esse tempo, né, no dia a dia de trabalho. Então, isso vai desde das plataformas mais tradicionais, né, que hoje em dia se fala muito, né, do ChatGPT e as concorrentes, para perguntas simples, né, e respostas simples, e para escrever esses textos, como também automatizar, por exemplo, chatbot, como também automatizar também disparo, envio também de comunicações, ou, enfim, de e-mails, essa régua, né, de comunicação com o cliente. Hoje você consegue fazer de uma forma até bem simples. Então, isso certamente está mudando a forma como os consultores podem vender o seu tempo, né? Então, aí, dando um exemplo particular, né, pessoal. Hoje eu tenho alguns trabalhos onde eu preciso montar business plan, por exemplo. Então, eu tenho que montar um plano de negócio para o cliente. Então, na verdade, toda a parte escrita do plano de negócio, é claro que eu tenho um grande trabalho de dar o comando, né, para o ChatGPT, né? Vou dar um exemplo do ChatGPT. Mas eu posso hoje me focar muito mais horas minhas discutindo com o cliente, modelo de negócio, como é que ele vai monetizar, serviços, e toda essa parte que é um grande trabalho, né, e uma grande dor de um consultor que está, às vezes, sozinho trabalhando, de ter muito tempo no operacional, né, escrevendo, revisando. Então, a gente consegue... Esse é um exemplo. Eu consigo hoje gastar bem menos tempo com a parte de estrutura do texto, né, com os parágrafos, né, e em colocar mais conteúdo naquele trabalho escrito e gastar mais tempo com a parte estratégica, né, junto com o cliente. Esse é só um dos exemplos, né, que eu poderia dar, mas que é o que tem hoje, sabe, me salvado bastante tempo, né, no dia a dia de trabalho. Eu acho que tem dois pontos chaves aí nessa tendência, tá? A primeira é o que você falou, né? É você, por exemplo, antigamente você escrever o plano de negócio da melhor forma possível era desafiador, né? E você gastava muitas horas nisso, e você tinha que equalizar ali a quantidade de horas que você gasta fazendo isso, né? E a quantidade de horas que você está ali, né? De fato, pensando no estratégico, né? Tentando fazer as projeções mais assertivas possíveis, né? Discutindo com o cliente, né? Os canais de monetização, né? Como vão ser as projeções, como vai ser o primeiro ano, o segundo ano. Então, esse é o primeiro ponto, né? Você conseguir liberar teu tempo para focar no estratégico e gastar menos tempo operacional, porque hoje em dia você consegue criar uma engenharia de prompts, né? Na qual você, sabe, você pode até falar para o ChatGPT, cara, eu quero um tom mais descontraído, menos informacional, ou então não, eu quero um tom extremamente formal, né, dependendo do público para quem você quer apresentar aquilo, né, ou então, cara, quero algo bem resumido, no máximo 5 páginas mostrando o que tem de forte aqui. Claro que você não vai pedir para ele fazer o plano de negócio inteiro, mas você consegue criar uma engenharia de prompts para que você tenha várias opções de mostrar para o ChatGPT ou pedir para cada parte daquele plano de negócio, por exemplo, que é o exemplo que você deu, você consiga adaptar ele de forma muito rápida para diferentes públicos, né? E você focar na parte realmente da construção daquilo junto ao cliente. Mas o segundo ponto que eu queria destacar nessa tendência é a palavra acessíveis, né? Digitalização e inteligência artificial acessíveis. Eu dei uma palestra recentemente, né, para um evento chamado WCM, que é o maior evento para cooperativas da América Latina, e uma das coisas que eu falei foi, cara, no passado, inteligência artificial era opcional, sabe? Era um negócio legal, assim, que você, puta, tô usando ChatGPT na minha rotina, e pouca gente estava fazendo a mesma coisa. Hoje, ainda é uma vantagem competitiva, eu acredito nisso. A tendência aqui é que isso se torne algo necessário, né? Eu acho que quem não tiver, né, tentando aprender como operar, né, a inteligência artificial e a digitalização como um todo, porque a inteligência artificial é só uma parte ali do que você pode digitalizar, automatizar, né, e usar de ferramental para ganhar eficiência, mas acho que quem não tiver fazendo isso hoje, tentando pensar em formas de usar isso a seu favor, vai acabar ficando para trás, sabe? Porque o concorrente vai estar fazendo, entendeu? Porque, como você falou, né, em eventos grandes, as pessoas já estão, cada 10 palavras, 11 já são sobre isso, né?
Então, acho que aqui eu queria destacar esses 2 pontos, sabe? Tipo, primeiro, né, isso que eu falei, né? Ajuda a focar no estratégico. Segundo, a acessibilidade, né, dessas plataformas. Está cada vez mais fácil você achar conteúdo sobre como utilizar isso. Está cada vez mais fácil encontrar pessoas para te ajudarem nessa jornada. Como é que você está vendo isso, João? Sei que você já deu um exemplo do seu dia a dia, mas como tem sido para você essa jornada de começar a usar a inteligência artificial na sua consultoria? Imagino que no início era mais difícil, hoje você está cada vez mais familiar com aquilo, né? Como é que tem sido isso? Conta para o pessoal. Exato, cara. Assim, acho que no começo todo mundo tateando junto, né? E algumas pessoas estão sendo na frente, de fato, né? Estão conseguindo entender mais, dominar mais, e é isso esse conteúdo está ficando mais acessível, né? Tá disponível, né? E a própria Luz também, né? Para a galera que é cliente, que é assinante da Luz, tem, né, uma série só de prompts dentro aqui além de curso, né, de IA, mas também tem uma série só sobre prompts que ajudam pra caramba também a tomar decisões de negócio, enfim, fazer uma matriz SWOT, ou enfim, tem vários comandos já pré-prontos, já testados, validados, que você, cara, basta copiar e usar. Então, acho que tem essa questão desse conteúdo disponível, né, e você aprender a fazer, né, aprender a se comunicar com a inteligência artificial, dar o comando correto, e existe hoje referência para você buscar, de um lado, e outro lado, uma coisa até que a gente também vem falando aqui também como Luz, e teve isso também na semana passada no Talk, sobre os assistentes também, né? Os assistentes também é uma forma de você ir, até eu entender o que era um assistente também, eu acho que eu perdi muito tempo, né? Podia ter ganho muito tempo antes, né? Então, você cria assistentes específicos para tarefas específicas, né? Então, já errei muito também, já criei um assistente que tentava fazer tudo. E ele fazia nada direito. Quanto mais você nicha e cria um assistente para analisar contrato, ou um assistente para te ajudar a gerar insights sobre algum perfil, né, de cliente específico, algum setor específico. E aí você cria vários assistentes para sua consultoria, e você vai no assistente, ele já tem aquela inteligência, né? Você não precisa fazer aquele mesmo comando sempre, ele já tem aquela função, né? Quase como se fosse um mini funcionário. É claro que ainda tem muito a evoluir, né? Mas é como se fosse isso, né? Se a gente fosse tentar fazer uma aproximação, né, do que é um assistente. Hoje, para a consultoria, para mim, ele é um pequeno funcionário que vai tratar de um pequeno assunto ali dentro que você tem a fazer. Então, quando eu comecei a entender o que era isso e como fazer, também mudou para caramba também a minha rotina, né? Saindo bastante tirando coisas operacionais na minha frente, podendo focar, né, no que importava mais, né? Que de fato é gastar meu tempo para discutir estratégia com os clientes. Porque esse é um grande desafio, né? Do dia a dia, que ainda mais para quem vende consultoria, vende horas, né? Até você conseguir produtizar, né, o seu serviço, você está vendendo a sua hora. Então, quanto mais você consegue tirar essas tarefas, melhor para você, né? No dia a dia. Então, esses foram 2 usos que, para mim, foram, assim, virada de chave, assim, no uso do meu tempo, sabe? Excelente. E você me lembrou de um negócio importante. Eu não sou muito de fazer jabá, mas a gente está com 2 cursos, né, de inteligência artificial dentro da plataforma da Luz. Um mais aberto, focado em pequenos negócios, mas um específico para consultoria, né? São cursos mais introdutórios ali, onde você vai começar a aprender a como montar, né, os seus primeiros assistentes, né, como você consegue ganhar tempo e escala com isso. Mas quem tiver interesse, cara, a gente tem o QR Code aqui na tela, ele é a porta de entrada ali para o nosso grupo, Escale o Seu Negócio. E entrando lá no grupo é só falar: Filipe, você falou na live lá sobre 2 cursos de inteligência artificial dentro da plataforma da Luz, como é que eu faço para acessar? E eu vou explicar para quem quiser, quem tiver interesse. Mas vamos lá para a segunda tendência que a gente está vendo no mercado de consultoria, João, de serviços consultivos, né, em geral. Uso estratégico de dados para decisões ágeis, né? E acho que isso a gente pode falar muito bem, né, sobre isso. É uma coisa que está enraizada na cultura da Luz e é algo que a gente tem que passar. Eu tento, pelo menos, passar para todos os consultores, né, todos os empresários de serviços consultivos que estão em contato com o ecossistema Luz, de não perder tempo. Primeiro, não perder tempo com a coleta de dados, né? Acho que tudo que você faz gera dados. Você tem que ter um sistema ali mais automatizado de coleta desses dados. Claro, né, dependendo do seu tamanho, né, você vai, né, porque não adianta também você ter muito dado
e não saber, não ter tempo para analisar aquilo, para tomar decisões com base naquilo, né? Então, quanto menor você é, mais para o macro você tem que olhar. Quanto maior você é, mais você vai abrindo novos braços, novas formas de analisar. Como é que você está vendo, né, esse aumento aí na cultura de dados dentro das empresas e como isso está chegando para o mercado de serviços consultivos, João? Isso não é uma novidade, né? Não é um tema que surgiu agora, né? A gente já vem falando sobre dados, né? Digitalização e tudo mais há bastante tempo, né? Só que na realidade, quando você chega, né? Grande parte dos clientes que eu tenho passado, que eu conheci, né? Nesses últimos meses, assim, as dores parecem ser as mesmas, né? Tanto e acho que o principal sobre dados tem a questão sobre interpretar o dado, que você falou para mim que é o segundo passo. Às vezes o primeiro passo é o mais doloroso, que é não conseguir extrair o dado, né? Não ter ou ferramental para extrair, ou os dados estarem pulverizados em várias plataformas. Então, a dificuldade de coletar os dados, acho que ele é um primeiro passo. Eu vi isso como um problema, e até um dos trabalhos que eu fiz, né, no início de 2024, foi com uma galera que eu conheço de dados, também que se juntou comigo, para a gente resolver essa questão de criar esses pipelines de dados para o cliente, para criar um lake de dados, para aí sim poder falar de insight, né? Poder interpretar, poder criar visualização. E aí, acho que pensando em consultoria, tem muitas vezes que eu vejo que eu preciso de um skill junto comigo, né, para fazer algum projeto específico, que é de uma galera que manja de dados, que sabe programar, que sabe que tem esse perfil, às vezes, até mesmo de engenheiro de dados, para ajudar o cliente a se organizar, né? Cara, quais são os sistemas que você tem, as ferramentas, de onde isso se junta, como é que você limpa esses dados, prepara esses dados para ele poder trabalhar o dado. Então, esse é um pouco mais complexo, né, em termos de solução, mas dependendo da consultoria, né, pode ter pessoas também que estão aqui assistindo a gente que tem consultorias para dados, para tecnologia. Então, acho que tem essa questão de preparar esses dados para o cliente. E aí, sim, o segundo passo é como a gente consegue criar views, né, e automáticas, né, para você não precisar estar todo dia puxando dado, botando no Excel, fazendo manualmente, criando essas views para que o cliente possa olhar isso todos os dias e tomar decisões, né? E aí que está um pouco da inteligência, né, que a gente pode, como consultor, ajudar o cliente a fazer as perguntas corretas para os dados poderem responder perguntas, né? Não botar qualquer dado na tela. Então, o que o gestor, né, o dono, o CEO daquela empresa quer responder quando ele olha todo dia para aqueles dados? Ele quer ver o caixa dele, ele quer ver a lucratividade por produto, ele quer ver o número de ticket médio, enfim, dependendo do negócio, vai ter uma necessidade diferente, né? Então, conseguir ajudar o cliente a ter essas views corretas, né, e automatizadas é super importante também para que ele possa, aí sim, aí você define ritos de gestão com o cliente, reunião diária e tal, mas todo o trabalho de baixar dado, preparar, ter confusão, você não sabe se o dado é confiável ou não, você tira isso da frente, né? Esse eu acho que eu vejo como ainda uma dor que existe, né? Apesar de não ser uma novidade falar de dados, ainda tem muita empresa, cara, que não consegue ver os dados, não consegue interpretar os dados. Cara, assim, eu vou até dar um passo anterior ao que você falou, né? Porque eu acho até que a engenharia de foguete, entre aspas, ela vem depois, né? Eu acho que o primeiro passo é você colocar isso dentro da cultura, né? Vou dar até o exemplo da luz, cara. A gente fez algumas migrações recentemente, né? A gente não conseguiu automatizar a coleta de dados em algumas frentes de forma rápida. Cara, o que a gente fez? A gente começou a coletar os dados mais importantes da empresa, que hoje, né, são os dados de funil de vendas. A gente começou a coletar manualmente e todo dia, a primeira reunião que a gente tem se chama War Room, né, que é todo mundo senta junto, a gente olha os dados e a gente, cara, toma decisões rápidas e dinâmicas ali para mudar o percurso da empresa, sabe? Porque hoje em dia é tudo muito dinâmico, especialmente para quem está, né, no digital e quem quer vender, mesmo que sejam serviços no digital, né? Às vezes tu faz uma mudança, cara, do dia para a noite, assim, você muda, sei lá, o texto de uma página, aquilo ali derruba a quantidade de leads que estão entrando no funil, entendeu? Então você tem que estar olhando aquilo de certa forma recorrentemente. Eu acho que talvez, né, dependendo do tamanho da empresa, não precisa ser todo dia,
Mas pelo menos acho que semanalmente você tem que parar para analisar os números do seu funil. E aí, quando você se sentir seguro sobre o processo, né, sobre, cara, aquilo ali está na minha cultura, está me ajudando. Eu acho que é igual ir à academia, né? Acho que ninguém gosta no início, né? Eu, eu, eu continuo não indo, mas eu vou dar a dica. Finjam que eu tenho frequentado a academia, tá? Mas é igual ir à academia, sabe? Você precisa criar o hábito primeiro, para depois começar a pensar em, sei lá, em outras coisas, né? Vou comprar equipamento, vou comprar não sei o que lá, né? Mas primeiro cria o hábito, sabe? Vai todo dia, ou então vai correr na rua todo dia, sabe? E aí quando você te criar o hábito e começar a gostar daquilo, aquilo vai começar... Aí você começa a pensar, né? Vou aumentar os meus limites, sei lá, vou me desafiar cada vez mais nisso aqui. Então acho que a questão dos dados é a mesma coisa, sabe? Acho que primeiro é colocar na cultura, sabe? É pegar os dados que são os principais ali, o core do negócio, vão mostrar se o negócio está melhorando de performance ou não, se está mais perto de conseguir mais clientes ou não, e analisar aquilo, no mínimo, assim, a periodicidade tem que ser semanal, eu acho, né? Ou no máximo, né? E se fizer sentido, todo dia, cara, 15 minutos, pelo menos, por dia, tem que dar uma olhada em o que aconteceu no dia anterior, onde foi que eu errei, sei lá, às vezes são dados qualitativos até, sabe, que a gente não percebe, mas sei lá, né? Às vezes você tem 2 reuniões por dia, né? E você agora está fazendo 5, e você não está conseguindo mais fazer nada, isso é um dado, né? É um dado que exige uma decisão ágil, sabe? Como é que eu corto metade das minhas reuniões? Que tipo de iniciativa eu posso tomar? Eu posso ter aqui rápida para melhorar a minha agenda, para me dar mais tempo, para me dedicar estrategicamente, porque é daí que vão sair as decisões de fazer diferente, né? De inovar, que vai ser o que no futuro vai garantir que você esteja tendo uma postura mais estratégica frente ao seu negócio, entendeu? Sim, faz sentido. Até que tem um pessoal comentando aqui no chat, né, falando, o Anuar falou, né, que a coleta de dados realmente é uma grande dor dos consultores, ainda mais quando os clientes não têm muita noção, né, sobre os dados. É verdade, sim, chegar e ajudar a arrumar a casa, né, num ambiente onde também tem pouca maturidade de dados, como o Felipe está falando, né, sobre cultura, maturidade, é realmente mais complexo. E aí acho que uma sugestão, uma coisa que pelo menos eu já fiz joga no modo easy, né, pelo menos, né? Não adianta você chegar lá e ficar trazendo grandes discussões sobre dados se o cliente não está preparado para isso. Mas certamente algum tipo de dados já está disponível, né? Seja como for. Nem que seja para ele diariamente ir lá, coletar o dado, jogar numa planilha, passar a acompanhar aquilo diariamente, ou como o Felipe falou, até semanalmente. Dependendo do calor do negócio, né, diariamente é mais importante, né? Se você pode tomar decisões todos os dias para mudar alavancas, é legal você olhar todo dia. Então, mas assim, até mesmo pegar na mão do cliente para começar a ter disciplina de dados, dá para ser feito, né? Não vai resolver toda a dor do cliente dependendo do problema, né? Enquanto dados, né? Enquanto estrutura de dados, arrumar toda a base e tudo mais, mas você já vai começar a botar essa sementinha de cultura de dados, que acho que é o embrião, né? Para isso poder crescer, né? De fato, e entrar meio que no sangue ali, né? Cara, é exatamente isso. Você deu um bom exemplo. Você está entrando num cliente. Se você já chegar falando de, cara, engenharia de dados, vamos contratar um engenheiro de dados. Cara, só se ele já tiver consciência, né? Tipo, cara, eu preciso de dados, eu estou te contratando para isso. Beleza? Aí você vai estruturar, né? Porque foi o caso desse projeto que você fez. Agora, tu está entrando num cliente, você entende que ele está tomando muitas decisões ali com base no feeling. Cara, se você falar sobre, vamos investir em dados, ele, cara, vai falar, pô, peraí, cara, né? Vamos primeiro ter uma pequena vitória aqui dentro, né? Então, por isso que teve até um cliente, né, que eu já atendi no passado, que eu senti que, cara, todas as reuniões dele eram meio, cara, né, discutir o sexo dos anjos, né? Era aquela coisa meio, não tinha objetividade, não tinha, assim, né, um input de dados. A gente podia melhorar a página tal do site. Cara, por quê? Entendeu? A gente pode fazer, sei lá, uma postagem no Instagram assim. Por quê? Né? E eles não sabiam me explicar. Então, primeiro foi, cara, colocar a cultura em prática, sabe? Toda semana agora a gente vai coletar esses dados aqui, a gente vai analisar, a gente vai tomar decisões em cima deles. Mas a gente não tem uma ferramenta para coletar esses dados automaticamente. Tá, beleza, eu te apresento a ferramenta. Excel, planilha aqui, manual, né? Cada um vai pegar uma coluna aqui e vai preencher. As conversões, pelo menos, a gente vai calcular aqui automaticamente, e aí a gente vai ter um retrato aqui de como está sendo a semana.
E aí, cara, eles sentindo a dor, depois eles, mas entendendo que aquilo ali está ajudando no dia a dia, eles mesmos vão começar a pensar em, cara, beleza, agora como é que eu faço isso de forma automática, né? E vão pedir a tua ajuda para isso, mas pelo menos você mostrou ali que, sei lá, 3 semanas rodando aquilo, né? Aquela nova mentalidade, porra, a empresa já começou a olhar, né? A tomar decisões de forma diferente, né? Então isso já é positivo. Mas, cara, hoje em dia não dá mais, cara. O mercado é muito dinâmico, sabe? Todo dia tem uma coisa nova, toda semana tem uma nova tecnologia sendo lançada, né? A cada 6 meses tem uma nova forma de vender, né? De fazer marketing, de se comunicar com sua audiência. Então, quem não está olhando para os dados, né? E está vendo ali o faturamento estagnado, não consegue mudar a própria situação, né? É justamente por causa dessa falta de intimidade com os dados, né? E eu brinco muito que o consultor ele é muito casa de ferreiro, espeta de pau, né? Tipo, o cliente ele está preocupado em implementar os dados no cliente ali, em colocar tudo à vista, mas quando tu vai ver a consultoria, tá tudo na cabeça dele, sabe? Só ele sabe quantas reuniões ele fez semana passada, quantas propostas ele enviou, só ele sabe que tipo de iniciativas ele vai fazer na semana que vem para... Ah, mas eu trabalho sozinho, Filipe. Beleza, mas você tem que ter aquele momento para levantar esses números, sabe? Tipo, cara, né, o que você vai fazer na próxima semana para conseguir mais clientes? O que está dando certo? O que está dando errado, sabe? E analisar, cara, eu fiz 10 reuniões semana passada, cara, nenhuma se transformou em proposta. Ou então mandei 10 propostas, cara, nenhuma fechou. Cara, o que eu estou fazendo de errado, sabe? O que dá para melhorar? O que eu vou testar de diferente nesse processo, entendeu? Tem que olhar mais a consultoria como por mais que você esteja sozinho, como quase que uma linha de montagem, entendeu? Tipo, com procedimentos bem definidos, mais espaço para inovar, para olhar esses números e inovar. Quer acrescentar alguma coisa, João, ou vamos para o terceiro? Vamos para o terceiro, que ainda tem muito assunto aí para bater. Vamos nessa. Então, beleza. Terceira tendência que a gente está observando no mercado de serviços consultivos. Negócios nichados com experiência personalizada. Quer falar um pouco disso, João? Esse aqui é até uma boa para discussão mesmo. A gente fala... Ao mesmo tempo que a gente fala de tentar escalar nosso negócio, né, de tentar né, criar, né, produtizar, né, nosso serviço para que ele possa, né, atingir mais pessoas. Isso é uma forma de olhar. E aí parece que a gente está falando sobre então nichar o meu negócio, bem personalizada, parece uma coisa que vai contramão, né? É até legal a gente falar um pouco sobre essas duas visões. Acho que uma coisa que a gente tem visto cara, é até uma coisa meio... Parece um pouco óbvio, né? Você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, você faz tudo meio que meia boca, né? Faz tudo meio mais ou menos. E quando você limita, né, um setor, limita uma disciplina, você tende a ter mais bagagem, né? Ter mais histórico, ter mais exemplos e consegue transformar em escala seu produto, seu serviço para aquele segmento. Então, a gente tem visto muito essa questão de algumas consultorias especializando em setores, seja por disciplina, né, financeiro, ou para marketing, ou mesmo setorial, de fato, né? Para o setor de serviços, ou uma pegada mais voltada para a indústria. Então, até tem um exemplo, né? Tem um consultor também, empresário, consultor, criou uma solução de tributos, taxes, né, impostos, focada em indústria. E até ele acertar a mão e fazer isso para um cliente, deu certo, ele passou a vender só para outras indústrias. Ele batia na porta com o produto pronto e ia vendendo. Quanto mais ele vendia, mais ele aprendia para aquela ferramenta que ele está, para a solução dele, e mais ele evoluía a proposta de valor que ele entregava, e ficou cada vez mais fácil ele vender dentro do setor industrial. E antes, quando ele estava meio que aberto, sem nichar muito, ele de fato ficava... não tinha um diferencial, vamos dizer assim. Esse foi até eu vi isso esse ano ele fazendo. Depois a gente fazendo papo com o Felipe, a gente falando sobre especializar, nichar, focar. Faz muito sentido, né? Quando a gente pensa nessa questão de você ter aquela solução, não quer dizer que ela não pode virar escalável em algum momento, mas focado no aprendizado, né, dentro daquela parte setorial. E assim, na verdade, você pode criar essa solução, esse produto, fazendo um projeto, né? Você está num cliente onde você arruma a casa, faz um produto bacana,
você tenta né, evoluir ele, né, dentro do mesmo segmento. Então, isso é uma forma de você construir fazendo, né, e depois você transformar isso num produto, né? Acho que esse é um case que eu vi recentemente que deu muito certo. Cara, você falou tudo que eu queria falar, assim, é muito bom esse entrosamento, porque, assim, eu vou falar um negócio que o pessoal aqui vai me achar meio doido, assim, né? Quando eu falo em ganhar escala, né, em escalar um produto de consultoria, na verdade eu estou falando em escalar uma experiência personalizada, né? Quando eu falo para você, pare de customizar, na verdade escolha um tipo de cliente ideal para customizar e a partir dali você ganha escala, né? Você oferece aquilo ali para outras pessoas que têm o mesmo perfil, que é exatamente o que você falou, né? Porque, assim, muita gente me fala, cara, é crucial que eu escolha um nicho, sabe? Que eu atenda, sei lá, eu vou fazer uma consultoria especializada em escolas. Eu falo, cara, não necessariamente, mas pelo menos uma ideia de tamanho de empresa e algumas características em comum você tem que ter na cabeça, sabe? Porque, por exemplo, vou fazer uma consultoria em marketing. Cara, uma indústria, ela trabalha o marketing de uma forma, sabe? Um varejo trabalha de uma forma completamente diferente, né? Uma empresa no digital, uma startup, cara, ela olha para o marketing de um jeito completamente diferente. Se você tiver uma consultoria em marketing, você está atendendo esses 3 setores diferentes, com empresas de diferentes tamanhos, diferentes momentos, né? Você não vai ter escala. O ideal é que você olhe, sabe, cara, eu trabalho com empresas, sei lá, por exemplo, né? Vamos pegar assim, o início da jornada é quando os problemas são mais parecidos, né? Então, empresas que ainda estão ali em busca de faturar o primeiro milhão, e eu ajudo elas a chegarem lá, sabe, através da minha metodologia que faz isso. Você, na verdade, você criou uma experiência customizada, sabe? Você saiu do caminho normal, né, que é a consultoria em marketing, resolve qualquer um dos seus problemas com marketing. Você saiu desse caminho, você olhou para um segmento ali, para um tipo de empresa e falou, cara, agora eu quero trabalhar com esse cara aqui. Né? Você construiu. Cara, você falou uma parada, um negócio muito certo, que é, às vezes você vai usar a tua própria consultoria, e eu chamo isso de monetizar canal de pesquisa, né? Você vai fazer a consultoria não escalável primeiro, vai aprender, talvez vai fazer um segundo. No segundo projeto você já vai trazer elementos de escalabilidade para dentro dele. No terceiro já vai estar muito melhor. No quarto você já vai estar vendendo a solução, né? E você vai estar gerando demanda para essa solução, que é o mais importante, né? Você não vai estar mais com aquela coisa de, sou consultor em, sei lá, em gestão estratégica, como é que eu posso te ajudar? Você já vai estar, cara, eu ajudo empresas do setor de varejo a, sei lá, aumentarem sua margem líquida em 5% em até 2 anos, através do meu método tal, que é multidisciplinar, funciona da seguinte forma, porque isso é um negócio que eu falo muito, né? A sua consultoria ela tem que trazer elementos de multidisciplinaridade para proporcionar uma transformação para o seu perfil de cliente ideal. Aquela consultoria antes, em que, sei lá, você vai entrar e vai fazer sei lá, só a parte comercial, só a parte do marketing, e você vai olhar todos os problemas, vai tentar resolver aqueles problemas, cara, eu tenho sentido que ela tem funcionado cada vez menos, né? Porque, primeiro, você vai ser o produto, né? Você é o produto, e isso não tem escala. Né? Você não está vendendo uma solução para aquele cliente, você está se vendendo. Né? Eu sou o cara, você está me comprando, eu vou estar aí dentro com você. Como é que você vai escalar um negócio desses, né? Segundo, porque, cara, uma hora esse cara... Né? A informação, hoje em dia, ela está acessível para todo mundo, né? Ela está no Google, ela está no ChatGPT, ela está nos relacionamentos que a gente desenvolve. E uma vez que esse cara consiga esse conteúdo, ele vai querer implementar na empresa dele, sabe? Por que ele vai continuar precisando de você no longo prazo, entendeu? Por isso que, até no programa, né, no Luz para Mais, eu ajudo a desenvolver uma metodologia pensando dessa forma. Sabe? Cara, a consultoria hoje em dia, talvez ela não possa mais ser focada, e aí é opinião minha, tá? Todo mundo pode discordar à vontade. Aliás, isso aqui não é um programa, não é um encontro para a gente concordar, né? Se o João quiser discordar, vai ser excelente, porque o nosso debate vai ser até mais rico. Mas eu sinto que hoje em dia a consultoria ela tem que propor para um cliente uma transformação, sabe? Você sair do indicador no nível A para o indicador no nível B através de algo. E aí você entra com como fazer, sabe? E você pode justamente fazer isso que o João falou. Cara, cheguei ali, ajudei o cara a arrumar a casa, o cara saiu de A para B, agora eu vou transformar isso no meu método, sabe? E vou pegar tudo que funcionou, vou tirar o que não funcionou e vou começar a me tornar um especialista de algo que eu estou criando para mim, né? Que é um oceano azul. Ninguém mais faz do jeito que eu estou fazendo.
Eu estou trazendo elementos de fora, o meu jeito de fazer, e ele está funcionando. Então, cara, eu concordei muito assim, com o que você falou, João. E outra coisa também, eu vi também já umas 2 oportunidades, assim, alguns clientes saindo, por exemplo, de serviços de tecnologia, né, de ferramentas, por exemplo, de ERP, né, que seria essas grandes ferramentas que embarcam, né, grande parte da empresa, né, ou se não toda a empresa, indo para ferramentas menores, mais especializadas, em finanças, por exemplo. Então, para ter uma experiência mais personalizada, para poder ter, né, uma fluidez melhor no como ele usa, né, o ferramental, tanto para fazer orçamento, para acompanhar a caixa. Então, até uma coisa que é muito tradicional, né, falar dos grandes ERPs, né, que dominam, né, o mercado, e movimento de escolha de serviços, né, mais especializados, né, mais user-friendly, vamos dizer assim, com melhor experiência, melhor usabilidade. Então, até tentando pensar nessa uma coisa mais tradicional, né, que não necessariamente a consultoria, mas falando um pouco sobre serviços, também de tecnologia, eu também tenho visto também essa migração, que não deixa também de ser isso, né? Cada vez mais os clientes querem coisas personalizadas, querem método, ferramentas, né, tenham a cara deles, né? Então isso é algo que não dá para ignorar, né? Então ter isso em mente na hora de pensar, na hora de criar os seus serviços, né, os seus produtos. O mercado de serviços consultivos, ele reflete muito o mercado de SaaS, né, de Software as a Service. Até o nome, né, Software as a Service, software como serviço. Cara, o software como serviço, ele é um serviço, né, que foi produtizado. Né? Porque o pessoal fala, Software as a Service. Eu entendo aquilo muito mais como um serviço, como software, do que o contrário, sabe? Só que as empresas de tecnologia hoje elas têm muito mais velocidade, orçamento para inovar. Então, o que está acontecendo com o mercado de software acaba sendo um bom indicativo de tendência para o mercado de serviços, né, de serviços consultivos. E é isso que você falou, cara. Ninguém mais quer contratar, sei lá, o ERP financeiro que funciona igual para todos, sabe? O cara quer uma coisa que atenda a ele, sabe? Tipo, eu tenho aqui uma empresa, sei lá, digital. A minha dor no financeiro é diferente do varejista, entendeu? Por exemplo, eu tenho uma empresa digital hoje, cara. A dor no financeiro normalmente é você integrar todos os gateways de pagamento e gerar relatórios automáticos, ter aquilo integrado já com a sua previsibilidade financeira. Cara, uma empresa que atende, sei lá, né, todos os setores, ela dificilmente vai me entregar isso. Né? Então, esse movimento é importante. Eu até tenho um conhecido meu, né, um amigo até, que ele tem uma empresa de BPO financeiro e ele um dia veio falar para mim, cara, como é que eu ganho escala nesse negócio? Né? Hoje em dia as pessoas me procuram cada vez mais para, né, tirar essas dúvidas e tudo mais. Eu falei para ele, cara, me fala um pouco dos seus clientes. Cara, eu tô com uma academia, né, de ginástica ali, uma academia de musculação, tô com um negócio digital, tô com uma clínica, né, de odontologia. Mas, cara, tu nunca vai ganhar escala, né? Tu até pode manter esses clientes, né? Mas, cara, começa a desenvolver uma linha nova, sabe? Uma linha em que você vai ser especialista no perfil de cliente X, né? E aí você vai customizar a experiência para ele e depois você vai ganhar a escala de um jeito muito mais sustentável, entendeu? E factível. Vamos para o quarto, João? Vamos lá. Vamos lá. Quarta tendência para o mercado de serviços consultivos. Esse aqui eu acho muito importante. Fortalecimento de redes e parcerias. Community-led growth. Aí, só explicando o termo, né? Community-led growth. As empresas, elas sempre tiveram, assim, três formas claras, assim, de crescimento. É o crescimento liderado por vendas, né? Aquelas empresas que têm um setor comercial maior, que vão atrás dos leads, tentam vender, né? Tem empresas agora, né, agora não, né, de bastante tempo para cá, que começaram a ter um market-led growth, né, que é um crescimento liderado por marketing, onde elas produzem conteúdo, né? Teve até ali, durante muito tempo, o termo inbound marketing ficou muito conhecido, que é você criar conteúdo para atrair o seu cliente e a partir dali você, né, fazer com que ele te mostre que ele está interessado no seu produto e a venda sair de forma muito mais natural. E tem também as empresas de tecnologia, principalmente, que tem modelos Product-Led Growth, né? Que o teu objetivo é jogar o cara dentro do produto e fazer ele comprar ali dentro. Sei lá, o Netflix, por exemplo, você entra, o Spotify, né? Você entra ali dentro, né? Você começa a ouvir música, aí daqui a pouco ele te fala, cara,
Tá gostando? Quer parar de ouvir os anúncios no meio da música? Pô, compra. Uhum. Entendeu? E aí você compra, processo de conversão natural, não tem nenhum vendedor te ligando, você também não vê muito anúncio, compra agora, Spotify é produto mesmo. E eu tenho visto o crescimento do modelo de comunidade, né? De empresas, né? Não só empresas, mas também agora autônomos começando a pensar em ecossistema, em comunidade, né? Em trazer o possível cliente para perto, engajar ele, né? De alguma forma, né? Numa tribo ali, que pode ser grande, pode ser pequena, e ele começar a gerar valor de forma que um dia aquele lead, né, se torne um cliente. Como é que você tem observado isso, João? Cara, faz bastante sentido, sim. E acho que desde o micro, assim, quando a gente vai tentar, até o macro, aí onde eu digo micro, e aí penso em consultoria, e aí até vou dar também meu caso, né? Eu tenho uma bagagem mais voltada para a parte de eficiência, processo, parte financeira, e eu não tenho essa bagagem técnica de programação, por exemplo, de dados. E há um tempo atrás eu tinha um conhecido que está com uma consultoria de dados, e a gente se juntou para fazer um projeto. Então, não necessariamente a gente precisa. Claro que também são nichos um pouco diferentes em termos de atuação, mas bem complementares, né? Então, acho que tem essas parcerias onde você pode, como consultor, entrar com uma empresa parceira, um parceiro, e você presta um serviço juntos, vocês ganham, né? Porque os dois juntos, né, potencializam a sua entrega. Isso é uma coisa. Acho que está mais no micro, é mais onde você pode, né, juntar ali para você fazer esses projetos. Agora, quando eu jogo isso para o macro e penso isso em grandes empresas um pouco maiores, né, que se juntando para, de alguma forma, criar essas redes de parceria, acho que, na verdade, é uma tendência que não é também de agora, que é esse crescimento através de parcerias, né? E aí você vê que, na verdade, grandes players fazendo isso, né? Então, empresas que antigamente eram inimigas, hoje também são amigas, né? Não surgiu aquele termo de frenemies, que é o friends mais enemies, juntos, né? Eu trabalhei numa empresa de comunicação que, cara, tinha a Google como um vilão, né? E chegou um tempo que, cara, não tem como você ir contra. Vamos fazer parceria com os caras, vamos crescer junto dentro desse nicho. E, enfim, acho que tem outros exemplos também de empresas grandes também que criaram também essas grandes parcerias para poder crescer, né? E criando esse ecossistema, de fato, né? Onde você pode convergir, né? Compartilhar a sua audiência com seus parceiros e vice-versa. Então, aí é um pouco sobre o que o Felipe falou de community, né? Você, com parceiros estratégicos, se atinge, né, e alcança audiências maiores, inclusive. Então, por exemplo, eu também tive uma passagem pelo mercado de games e fazia muito sentido se juntar com parceiros estratégicos, né? De fato, são outras marcas, né, de brinquedos, marcas de desenho animado, para você poder criar junto uma solução, né, uma experiência onde você acessa a base daquele parceiro, né? Onde você passa a vender, né, para dentro do seu jogo para uma base até maior. Você extrapola, né, aquela bolha, né, de vendas, né, de marketing que você tem ali da sua audiência e acessa uma audiência maior. Então, aí, quando eu penso no macro, eu vejo esse movimento de grandes empresas muito para você trocar, né, fazer esse cross-sell, vamos dizer assim, ou criar uma solução junta para você acionar, né, atingir uma base até maior de audiência. Isso eu acho que faz muita diferença no momento onde essa economia da atenção é a grande sacada, né, a grande dificuldade das empresas hoje é, de fato, ter conteúdo relevante, atingir uma audiência cada vez maior, porque cada vez mais você tem distrações, né? Tudo, de fato, consome tempo das pessoas de atenção, né? Seja o celular, o WhatsApp, seja filme, seja qualquer coisa, atinge, né? Pega a pessoa, né? A atenção da pessoa. Então, eu também vejo por esse lado também de comunidade, de audiência. Cara, você bateu num ponto certo que é a concorrência, né, nos canais de comunicação hoje está muito acirrada, né? Então você tem, por exemplo, no mercado de tecnologia, cara, as empresas estão começando a construir seus próprios estúdios audiovisuais. Como é que você vai concorrer atenção com um negócio desse, sabe? Tipo, tem empresa lançando canais de entretenimento, sabe? Como é que você, cara, como um empresário de serviços consultivos, vai ter orçamento, vai ter, né, vai conseguir
concorrer com um negócio desses falando, né, de um jeito macro, de um jeito genérico. Você não vai. Então, você tem que começar a ter uma proposta única de valor, né, falar com o seu público, mas entender também que o custo de aquisição de clientes hoje está cada vez mais alto. E você tem que aproveitar, trocar, né, com pessoas que já desenvolveram redes de vendas, de audiência e tudo mais, entender como você pode entrar ali, né, e pagar um custo de aquisição mais barato, né? Aí você está pagando, sei lá, né, R$1.000 para ter um cliente, e isso faz sentido pelo seu ticket, sabe? Às vezes não faz. Então, mais uma vez, né, análise de dados e uso estratégico de dados, que foi um dos pontos que a gente trouxe aqui, né? Porque, assim, eu sinto que o consultor ele ainda toma muita decisão como se ele fosse CLT, né? É difícil esse processo, né, de sair da cadeira do consultor, executor, e sentar na cadeira do empresário. Então, muitos ainda tomam decisões como se a sua renda não fosse aumentar, se a sua performance aumentasse, né? Muitos ainda estão naquela, mas se eu investir nisso aqui, será, né? Pô, eu estou aqui, né, com a minha renda é tanto, né? Cara, o investimento ele vem antes do resultado, né? Por definição, sabe? Então, eu vejo, às vezes, né, e assim, o custo por aquisição, né, de cada cliente é um negócio que você tem que entender, né, tem que se aprofundar no seu. E não adianta entrar, às vezes, a mídia paga está cada vez mais cara. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no mercado, né, de digital, cara, eu pagava, sei lá, 10 centavos no custo por clique para fazer Google Ads em palavras que eram concorridas, né? Hoje em dia eu pago quase R$2 nas minhas palavras. Se o meu produto ele custa barato, ou custa caro, ou tem um processo de venda com muita perda, como é que aquilo vai compensar no final, sabe? Então, né, tem uma parte, é claro, de eu tentar, como você falou, né, a atenção humana é o recurso mais caro, mais difícil hoje de você conseguir. Então, tem uma parte de eu tentar ter uma comunicação mais efetiva, né, de eu focar no perfil de cliente ideal e atingir esse cara. E tem um segundo negócio que é, cara, quem já está atingindo esse mercado, mas não tem o interesse de atender no que eu faço, sabe? Ou melhor ainda, com quem eu poderia unir forças, né? E ter uma solução até mais completa para aquele perfil de cliente ideal, né? De um jeito que todo mundo saia feliz, né? Porque acontece muito isso, né? Às vezes, sei lá, você tem uma empresa de contabilidade ali que, né, quer ter um braço de consultoria. Será que vocês não podem fazer uma parceria, sabe? E falar para o mesmo público, sabe? Um entrando com um aspecto mais técnico, outro entrando com, sei lá, um aspecto mais de planejamento, né? Ou então, né, pensar, sei lá, qual é o software que... Tem muito software que sofre com isso, por exemplo, cara, que o cliente, ele contrata o software, não consegue usar porque ele não está pronto para usar aquele... E ele precisa de uma consultoria. Quem vai dar essa consultoria, sabe? A empresa de software normalmente não tem o interesse de fazer isso. Às vezes até tem, mas não tem. Então, às vezes tem muita oportunidade sendo deixada na mesa porque o consultor está olhando para baixo, não está olhando para o... Né? E isso eu falo muito, né, ao longo das minhas lives sobre... É por isso que é importante, né, você começar a terceirizar, começar a investir em automatização, né, para você se livrar das tarefas operacionais, porque a tua cabeça tem que estar nisso, entendeu? Tem que estar em quais relacionamentos estratégicos eu preciso desenvolver, né? Que tipo de parcerias eu tenho que fazer, que tipo de fluxo de trabalho eu posso criar que vão melhorar ainda mais a minha vida. Né? Quando você está, sei lá, focado em virar à noite para entregar aquele relatório que não tem ninguém fazendo no teu lugar, mas qualquer um poderia estar fazendo, você está numa situação muito ruim, né? Porque você não vai fazer diferente. Sim, faz sentido. Faz sentido. Por isso que eu falei, né, essa questão do micro, né? Você entender, né, o que tem de oportunidade, para você também ter parceiros junto com a sua consultoria. Eu digo micro porque, cara, tá todo mundo olhando esse mundo da consultoria, do empreendedor, consultor, solo, com poucos funcionários ali. É isso, você pode trazer como parceiros outras empresas que têm skills complementares, né, para você poder fazer uma entrega maior. E aí o seu leque de valor, né, proposta de valor, aumenta, né? Isso realmente faz bastante diferença para você ter mais oportunidade de vender mais projetos. Né? E aí, pegando pela realidade minha, da galera que está aqui assistindo. Né? Não estou falando de coisa mirabolante, de grandes empresas, conglomerados se juntando, que também faz parte, né, também desse tema. Mas jogando bem no micro, assim, no nosso dia a dia, eu vejo muito essa conexão, né, de skills para a gente poder ter uma entrega mais completa, né? E vice-versa também, né? Eu também já fui chamado para uma empresa conhecido, né? Parceiro também,
tem uma consultoria de produto digital, né? Tem dev e tudo mais, só que ele não discute estratégia. Ele falou, cara, eu preciso de alguém para me ajudar a tocar ali uma reunião de estratégia, então ele entrega mais valor, de alguma forma também ele me conecta com projetos e eu também conecto ele. Então, a gente ganha, né, mais forma de vender, né, de poder, né, fazer mais receita. Isso faz muita diferença, né, quando você está começando, tem poucos clientes, você aumenta seu leque, né, de opções. E eu acho que no micro, sobretudo, né? Eu acho que o micro precisa mais até do que o macro, né? Eu conheço, por exemplo, consultores que, cara, conseguiram representação de ferramentas. Então, cara, tem um consultor que eu conheço Legal. que acho que toda vez que ele implementa uma ferramenta lá de CRM, que é meio um CRM, meio um RP no cliente, ele ganha comissionamento. Então, e ele já usava aquela ferramenta como ferramenta de trabalho. Para ele foi ótimo, né? Só porque ele chegou na empresa e perguntou se tinha interesse. Eu poderia ter ficado quieto, mas ele foi lá e perguntou, cara. A gente tem total interesse em expandir para o Brasil. Vamos fazer uma parceria aqui, né, estratégica? Vamos, claro. Né? Até as planilhas da Luz, né? Tem muito consultor na nossa rede que tem renda extra passiva, porque implementa a ferramenta e cobra um fee de manutenção mensal ali com análise. Depois que o projeto de consultoria já acabou, mas continua, né, ali monetizando aquela relação, né, porque o cliente sente falta disso, né, de sentar, de olhar os números e de debater, né, os resultados. Então tem muito caminho aqui nessa questão e até na construção da sua comunidade própria mesmo. Né? Hoje mesmo eu estava numa mentoria individual e, cara, uma das devolutivas foi, cara, você precisa começar a ser visto, né, pelo menos na baixa gerência das empresas com quem você quer trabalhar, como um especialista, porque esses caras são os que vão te levar para dentro, né? E esses caras você já pode conseguir ter um contato muito mais rápido do que o CEO, o diretor. Então, vamos começar a pensar assim, como construir essa autoridade? Talvez você criar um grupo ali no WhatsApp com esse perfil e você começar a gerar valor para esses caras, sabe? Talvez você vá começar ali a construir, né, o embrião do seu ecossistema, da sua comunidade, que daqui a pouco vai te garantir vendas cada vez mais perenes, né, e menos dependentes de indicação. Mas é isso, acho que fechamos o ponto 4. Outro que Estou sentindo o pessoal muito quieto hoje, ó. O Anuar falou que a OMI representa um produto escalável com grande investimento. Bastante gente tem migrado aí para a OMI. O Eli falou que está estudando low cost e no cost para poder personalizar de maneira mais rápida e prática. Acho que é low code, no code. É uma tendência também, tá, Eli? Você conseguir construir até... Cara, tem gente fazendo softwares aí que estão faturando 3 dígitos por mês com no code, né? Ou seja, sem usar código, sem usar um programador. E, cara, nós, como empresários de serviços consultivos, estamos numa posição muito, muito privilegiada em relação a isso, né? Porque a gente está ali dentro das empresas olhando o principal dor de cada setor, sabe? A gente tem uma ideia, só que é claro, de novo, se você está ali no operacional, está ali executando todo dia, você não está se colocando nessa posição, né, do empresário, né, com a mentalidade estratégica, você não vai pensar nisso. Você vai continuar fazendo ali com seus 4, 3, 5 clientes girando e não vai sair nunca desse círculo vicioso. Mas o Eli já começou a mudar a vida dele, que ele está aí com a gente na turma 3 do programa Luz para Mais. Mas vamos para a quinta tendência, João. Então, a última também é bastante importante, que é educação e capacitação empresarial. Vou deixar você começar mais uma vez. Isso nunca sai, né, cara? Assim, acho que quando a gente parar para pensar, isso não é novidade, né? Vamos dizer assim, em termos de capacitação, né? E em termos de educação, está sempre sendo falado, mas acho que as temáticas, né, que do momento, elas vão virando, né? Então, acho que até a gente, como consultor, tem até uma oportunidade também de criar, né? Criar conteúdo, criar programinhas de educação, né? De capacitação que a gente pode vender. Isso é bem escalável. Se você consegue achar um método, consegue gravar isso de uma forma amigável, prática, né? Eu sou muito favorável de vídeos muito práticos, né? E que passam pela teoria, mas assim, que vão para a prática de fato. Isso é uma forma de você conseguir escalar, né? Porque você faz e tem um grande trabalho de preparação, mas depois isso pode andar bem, você pode vender bem durante bastante tempo.
atualizando depois, claro, né, os temas mais modernos, né, o que tem de novidades, vai atualizando, mas a tendência é de que você consiga fazer, ter um esforço grande no início, mas depois se monetiza durante bastante tempo. Então, isso para os consultores vale super a pena, essa reflexão. E o que eu falei sobre a temática vira por isso, né? Porque hoje, né, o momento, sem dúvida, a questão de IA, como usar ferramentas de inteligência artificial que estão super quentes, né? Então, aí eu acho que é conseguir entender o que o mercado está demandando em termos de conhecimento, né? Ou em termos de quais são as viradas que estão acontecendo no mercado, para a gente adaptar as temáticas né, para o que tá mais quente naquele momento, né? Então, principalmente essa questão toda de IA, é uma das que estão tipo, mais fortes dentro das empresas, as empresas cada vez mais tentando, né, fazer com que as pessoas entendam, consigam usar. Então, sem dúvida, é um tema, né, que não é novo, né, mas acho que para agora, com a questão da inteligência artificial, é uma das que está mais quente. E, assim, e até uma sugestão também, né, como ponto. É bem interessante também pensar, porque para o serviço consultivo conseguir criar capacitação, criar materiais de educação, muitas vezes você consegue... É uma forma até diferente de vender, né? Muitas vezes quem contrata isso nas empresas, se não quase sempre, dependendo do tamanho, claro, das empresas, são as áreas de recursos humanos, né? De RH, de people. Então, até a forma também como você também vai se posicionar e vender, você também tem que pensar, de fato, em quem é o comprador, né, disso, né? Eu, pela minha experiência pessoal, eu nunca criei nenhum conteúdo né, gravado e tudo mais, mas já fui chamado para capacitação, né, geral. No caso, era sobre estratégia. Sobre estratégia, como é que você desenha a estratégia, como é que você desdobra a estratégia. E normalmente é um momento que as pessoas compram muito isso, no final do ano, né? Que a galera quer entender a metodologia, quer tudo mais. Então, assim, acho que é uma coisa que, tendo um método bem organizado, né, acho que é uma forma de você ser também chamado para fazer esse tipo de venda, né? Esse tipo de serviço. Então, além de ser das suas consultorias normais, né, tradicionais, também ter uma dedicação também para treinamento, capacitação, é algo também bem interessante também. Eu, particularmente, gosto, né? Então, né, para quem também tem gosta também, de certa forma, também, estando antenado também com os momentos do ano, né, que são mais chave para vender, ou mesmo as temáticas mais quentes, você pode ter mais sucesso também para poder conectar com esse ponto, né? Cara, eu acho que concordo com tudo que você falou e, cara, eu acho que a gente nunca teve um descasamento tão grande entre educação acadêmica e o que as empresas precisam de fato. Faz sentido. Então, as pessoas estão estudando uma teoria ali na sala de aula, não vou dizer que é tudo inútil, claro que não, né? Tem muita coisa importante ali que você aprende na sala de aula, mas, cara, o mercado está evoluindo de um jeito, assim, numa velocidade que dificilmente esse modelo que a gente tem atual de educação em massa vai acompanhar, né? E especialmente com o advento aí das inteligências artificiais, nos próximos anos, vocês podem voltar aqui e me cobrar, as empresas, principalmente as maiores, vão investir muito em educação e capacitação empresarial. Eu tenho visto uma tendência até fora do Brasil, o mercado está falando muito em reskilling, né, de você desenvolver, mudar as competências, né, da sua equipe atual. Porque as pessoas que estão ali executando todo dia a mesma coisa, elas vão precisar se reinventar. E as empresas já entenderam que, cara, se elas não tomarem frente desse processo, não investirem na própria equipe, elas não vão achar o profissional pronto, sabe? Então, tem muita empresa que está se planejando para investir cada vez mais nesse processo de reskilling. E eu sempre vi, cara, toda empresa de serviços consultivos como uma empresa de educação, né? Eu acho que um dos papéis grandes assim do empresário de serviços consultivos está na formação de líderes, né? Até porque quando a gente vai trabalhar com leads frios, né? Assim, a gente vai trazer pessoas para as nossas ofertas, né? Dificilmente você vai conseguir vender de cara ali um serviço um serviço muito caro, né? E às vezes, né, a educação é uma excelente porta de entrada, né? Você tem uma metodologia bem consolidada, você sabe quem você quer atender,
Legal, como é que eu pego isso aqui e transformo em algo ali que vai gerar um pequeno valor para o cara de forma gratuita em 15 minutos, sabe? Agora, como é que eu pego assim e transformo isso num processo de 2 horas, no qual ele vai assistir 4 módulos de aula e ele vai conseguir já ter a primeira pequena vitória dele dentro da empresa dele? Isso está te ajudando a construir tua autoridade, está ajudando o cliente a evoluir no processo dele de ganho de consciência sobre a sua solução, e daqui a pouco a venda vai se tornar muito mais natural, né, de um produto desculpa, produto de consultoria. Isso vale para empresas pequenas, médias e grandes. A diferença é que nas médias você vai tentar um processo mais, né, ou tu vai vender direto para a empresa, claro, mas se você não tem essa porta de entrada bem estabelecida, e é difícil, né, vender para empresas maiores, né, sem ter essa porta de entrada estabelecida, você vai olhar para quem pode se tornar a sua porta de entrada, né? Que tipo de programa educacional eu posso oferecer para o gerente daquela empresa, né, para ele começar a trabalhar, né, de forma melhor, e quando o diretor virar para ele e falar, poxa, queria, sei lá, eu tô caçador aqui, e ele lembrar de você, sabe? Ele te levar lá para dentro, porque você é o consultor, autoridade, referência daquele cara, entendeu? Então, acho que entra muito nisso, assim, a educação, ela é uma porta de entrada interessante para a consultoria, e as empresas vão estar, na minha opinião, tá, investindo cada vez mais nisso no futuro. Cara, faz sentido sim, cara. E principalmente com toda essa questão da digitalização, até mesmo da questão desses novos métodos mais ágeis, tudo mais, que, também, de novo, não é mais tão novidade assim, mas nos últimos anos a quantidade de capacitação, né, que eu vi, né, as empresas contratando para readequar, né, a sua forma de operar, né, com ritos mais ágeis, seja com os squads e tudo mais, como que isso foi um processo de mudança, né, de mindset das empresas, e isso, cara, foram alguns anos, assim, de transformação, vamos dizer assim, em termos de capacitação, de rodar, capacitação, rodava de novo. Estando numa empresa grande, que eu fiquei uns 4 anos numa empresa grande, que aplicou, de fato, essa mentalidade de modelo para o ágil, cara, foram assim, 3, 4 anos de muito investimento em capacitação para o time inteiro, né? Desde a ponta até a diretoria. E acho que é muito do reskilling que você falou, né? E que era uma coisa que, assim, não era tipo, a cultura, não era a forma de a empresa operar, e como ela quis fazer essa virada, tanto que ela investiu, né, de tempo, né, de dedicação nesse reskilling. Faz sentido mesmo. Excelente. Então, essas foram as 5 tendências que a gente separou para hoje. Legal ver a contribuição aqui do pessoal nos comentários. A Alexandra falou, pensa exatamente assim, a mudança para os resultados das empresas está na formação de líderes, principalmente para a experiência do cliente. De fato, é uma das áreas mais importantes, mas eu tenho visto até tem empresas agora pensando na experiência do funcionário, né, do colaborador também, né? Tem outros processos importantes, mas a experiência do cliente eu acho que está cada vez mais em voga, né? As pessoas estão querendo cada vez mais algo customizado e mais, né, menos, né, um tamanho para todos e mais, né, a medida, assim, né, do que eles querem. Acho que daqui a pouco a gente vai entrar numa padaria e a gente vai escolher, cara, qual é a padaria que é feita para mim, eu tenho 2 filhos aqui, sou pai de família, não sei o quê, qual é a padaria para os jovens aqui da cidade, sabe? A gente vai começar a ver umas experiências, assim, chegando em outros setores também, né? O Anuar falou, a linguagem educação para PMEs tem que ser simples e ágil, que traga transformação rápida, e se conseguir seguir com o cliente numa jornada, aí sim, assuntos acadêmicos podem ser implementados. Isso é um negócio que a gente vê muito forte na Luz, tá, Anuar? Não adianta você chamar, sei lá, um empresário para, sei lá, dar um curso de teorias do planejamento estratégico, não é atrativo. Esse cara, ele tem uma dor latente ali que ele quer resolver e ele precisa de algo assim que ele consiga implementar na hora, né? Que ele vá. E a gente até pensa assim nas nossas ferramentas na Luz de um jeito muito educativo, né? No sentido de, eu até brinco com o pessoal da Luz, eu falo, cara, se a gente vai fazer uma planilha de análise SWOT, precisa ser uma planilha tão simples que, sei lá, um dono de um pequeno varejo no interior do Acre,
ele percebe, ele baixa aquilo, começa a usar, vê que aquilo ali melhorou o dia a dia dele, ele continua usando porque tá fácil, ele não precisa fazer um MBA para entender o que é análise SWOT antes de usar a ferramenta dele. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente vê que a gente está ganhando o jogo, entre aspas, né? Mas é exatamente isso. O empresário hoje, ele não tem tempo, sabe? E é por isso que eu bato tanto nessa tecla, sabe? Do consultor tentar vender falando do como, né? Do tipo, eu faço a sua estruturação de controles financeiros. Cara, o cara não... Ele não levanta da cama para falar sobre isso, sabe? Você tem que tocar qual é a dor urgente dele, sabe? O que está fazendo esse cara não dormir hoje? Como é que o seu produto ele entra como uma ferramenta para você entregar a transformação que você está propondo para esse cara, né? E aí sim você vai começar a ser ouvido. Quando você acerta nisso, você vai ver que o jogo começa a mudar. Então, pessoal, queria agradecer a presença de todos, mais uma vez, né? Desculpa aí as falhas técnicas que a gente teve no início, de fato não foram culpas assim de nenhum setup nosso, foi a conexão da ferramenta que a gente usa para fazer as transmissões com o LinkedIn, que deu problema, ou com o Instagram, a gente ainda não sabe. Mas tudo bem, conseguimos fazer aqui a live inteira, demos até um pouco mais de tempo aqui de bônus para todo mundo. E é isso, espero que vocês estejam olhando aí para as tendências aí do mercado de serviços consultivos. Quem quiser continuar discutindo isso, Grupo Escale Seu Negócio no WhatsApp, né, uma comunidade ali feita para empresários que querem crescer, querem ganhar escala, querem ser mais eficientes, né, em serviços consultivos principalmente. Entra lá, né, completamente gratuita, e vamos continuar conversando. Lá vocês vão ter acesso a mim, o João também está lá. Então, podem perguntar, podem tirar dúvidas, nós somos sempre muito acessíveis nessa questão de ajudar o empreendedor para construir prosperidade para a sociedade como um todo. E a gente se vê no nosso próximo Plus Talks. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado.